pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao... esqueci o número do vídeo agora, mas o tema é sobre alfabetização e letramento. Esses vídeos, eles estão sendo feitos para o estágio híbrido da Uninter e para o curso Alfabetização, uma orientação para futuros professores. Então, o tema do vídeo de hoje é alfabetização ou letramento. Esses termos eles são usados juntos ou cada um tem as suas particularidades? É isso que vocês vão descobrir nesse texto. Nesse texto não, neste vídeo. O ensino tradicional utilizado nas cartilhas permaneceu durante um grande período. O método das cartilhas, o método sintético, era muito concentrado na apropriação do código e mostrava ser suficiente, dada o contexto histórico do aprendizado da leitura escrita, que usava como suporte ferramentas como bilhetes, listas de compra, entre outros. Estes recursos vistos hoje, com a visão que temos hoje, são considerados insuficientes, porque os comunicadores são mostrados de forma distante, porque na época faltava ou não se tinha ferramentas melhores para se ensinar a ler e escrever. Contudo, com o grande crescimento e a globalização e o crescimento das relações sociais de pessoas de diferentes comunidades e diferentes países, percebeu-se a necessidade de criar novas formas de comunicação. Esses novos processos de comunicação surgiram muito rápido, em paralelo com a grande entrada de novas informações. As pessoas foram recebendo novas informações o tempo todo. E tudo isso começou a exigir novos estágios de leitura e escrita, que passou a ser chamado pelos estudiosos de letramento, como afirma Magda Soares. Eu vou ler aqui uma citação dela para vocês. Só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever. É preciso também saber fazer o uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. Esta citação, ela está no livro Letramento, um tema em 3 gêneros, na página 20 do ano de 2003. E para melhorar aqui o entendimento para vocês, eu vou ler uma citação da Lígia Regina Klein. Não há dúvida que o letramento é, hoje, uma das condições necessárias para a realização do cidadão. Ela o insere num círculo extremamente rico de informações, sem as quais ele, inclusive, nem poderia exercer livre e conscientemente sua vontade. O homem contemporâneo é afetado por outros homens, fatos e processos por vezes tão distantes de seu cotidiano, que somente uma rede muito complexa de informações pode dar conta de situá-lo minimamente na teia de relações em que se encontra inserido. Neste universo tão mais vasto e complexo, a escrita assume relevante função, registrando e colocando ao seu alcance as informações que podem esclarecê-lo melhor. Livro Proposta Metodológica da Língua Portuguesa, página 11, do ano de 2000.
Bom, gente, nos anos 80, com os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, publicados no livro Psicogênese da Língua Escrita, trouxeram uma nova forma de se refletir a alfabetização. Essas pesquisas chegaram com muita força até o Brasil, numa perspectiva de que a criança que constrói e reconstrói seu conhecimento sobre a língua escrita através de hipóteses formuladas para que possam entender a alfabetização. Em resumo, a obra dizia o que a criança pensa e que ela cria hipóteses em sua mente para aprender e que ela estabelece níveis de pensamento. Com tudo isso, percebeu-se que a alfabetização não se resume somente a um processo de codificação e decodificação de palavras, mas sim que envolve um sistema complexo de elaboração de hipóteses sobre a língua escrita. Além disto, estas pesquisadoras afirmam que a língua deve ser compreendida como um sistema de representação de linguagem, afirmando que afirmação essa que é contraponto àquela que considera a escrita como uma mera codificação e decodificação de palavras. Emília Ferreiro e Ana Teberoski defendem então a ideia de aprendizagem conceitual, que acontece pela integração entre cognoscente, que é a criança, e objeto de conhecimento, que nesse caso é a alfabetização, a relação da criança e da alfabetização. Então, para que possamos atuar como professores alfabetizadores, precisamos entender qual a diferença entre a alfabetização e o letramento. Vamos começar então falando da alfabetização. O que é uma pessoa alfabetizada? É uma pessoa que consegue ler e escrever. É uma pessoa que sabe decodificar e codificar as letras. Ou seja, eu fico aqui falando de codificação, decodificação, é aquela que consegue reconhecer as letras do alfabeto e sabe reunir, juntar, que aí formam sílabas e das sílabas ela vai conseguir ler as palavras e as palavras formam frases e textos. É fundamental, é importante que a criança aprenda a ler e escrever até os 8 anos de idade, no 3º ano do ensino fundamental. Mas isso depende muito das leis de cada cidade e cada estado do Brasil. Em algumas regiões é até o 2º ano, quando a criança completa 7 anos. Já uma pessoa que é letrada é aquela que tem a habilidade de lidar com diversas formas textuais de diversos gêneros em diversos textos. Para ficar mais claro, um exemplo: um aluno que saiba ler e escrever não significa que ele saiba fazer um resumo, ou quando ele for ler um livro, que ele consiga perceber o gênero textual do livro, ou quando ele lê uma receita, ele vai conseguir perceber que ela é dividida em ingredientes e modos de fazer. Se ele também for fazer uma atividade de pesquisa, onde ele vai buscar? Como ele vai manipular um dicionário?
Esses são alguns exemplos de pessoa letrada. A alfabetização não acontece em um ano ou no primeiro ano do ensino fundamental, mas ela acontece lá na educação infantil, quando o professor lê para as crianças historinhas, quando ensina a escrever o nome e a data, dentre outras atividades. Também nessa fase começa a alfabetização matemática, mas eu acho que a criança só tem que contar de 1 a 10. Mas este processo de alfabetização tem um fim. Quando a criança de fato aprende a ler e escrever, ele acaba, mas o letramento não. Ele perdura até a nossa fase adulta, porque novos textos aparecem na nossa vida. A criança alfabetizada se depara com outras etapas de ensino. Ela vai crescendo, surge o ensino fundamental 2, o ensino médio, a faculdade e por aí vai. Então, o letramento vai continuar e a alfabetização, ela termina. Bom, pessoal, letramento não é apenas ler e escrever, é saber usar a escrita e a leitura de uma forma autônoma, de acordo com o objetivo que se tem. Isso é que são as demandas sociais da alfabetização. A alfabetização, ela não é ensinada somente como se fosse mais um conteúdo escolar para poder tirar notas e para poder passar de ano. A gente é alfabetizado porque precisa da leitura e da escrita no nosso cotidiano. Então, esses usos que damos à leitura e à escrita no nosso dia a dia são chamados de usos sociais. E além de conhecer e juntar as letras, de conhecer o alfabeto, é importante também a gente saber que todas as teorias têm os seus pontos positivos e seus pontos negativos, de acordo com cada teórico, de acordo com a maneira que os teóricos vão conduzir as suas obras, os seus livros. Então, nós temos uma espécie de subdivisão entre alfabetização e letramento. Ainda tem grupos de teóricos que defendem que alfabetização e letramento é uma coisa só, que estão ligados e que caminham juntos e que os professores não devem usar termos diferentes. A gente só consegue ter uma opinião sobre alfabetização e letramento quando a gente for buscar informações sobre isso. Mas, como a gente sempre busca uma resposta e como o título do vídeo ele pergunta, alfabetização ou letramento? Eu particularmente gosto da divisão da alfabetização e letramento, porque ela nos possibilita que o professor trabalhe com mais consciência essas duas etapas, que elas nem sempre são separadas. Ao mesmo tempo que elas estão ligadas, cada uma tem as suas particularidades, as suas necessidades. Quando nós temos a consciência de que a alfabetização está ligada às letras, aos sons e ao processo de decodificação e codificação, aos aspectos técnicos da linguagem, enquanto o letramento ele é um processo contínuo. Isso precisa fazer parte do planejamento. Cabe a nós, futuros professores, na nossa prática,
a promover oportunidades para que as crianças sejam alfabetizadas e letradas em toda a sua totalidade. Cabe a nós estudarmos e pesquisarmos e criarmos essas oportunidades. Nós temos que ler as teorias nas fontes delas, nós temos que buscar os livros, por exemplo, da Magda Soares, nós temos que ler a psicogênese da língua escrita para a gente poder criar uma opinião. Que como vocês, eu não sou ainda professora, eu ainda não terminei a faculdade. Essa é só uma opinião. O conselho que eu digo para vocês, que eu posso dar para vocês, é buscar informações nos livros, na internet, mas principalmente eu aconselho que vocês vão na fonte de cada teoria. E as principais autoras que eu tive contato e que eu posso indicar para vocês é a Magda Soares, que eu acho ela incrível, e a Emília Ferreiro, principalmente Emília Ferreiro e Ana Teberoski, principalmente porque elas escreveram a psicogênese da língua escrita. E esse livro, ele chegou como uma revolução aqui no Brasil. Ele chegou e fez todos os teóricos aqui brasileiros da educação, eles refletirem, e muita coisa foi mudada e melhorada a partir dessas obras, até da Magda Soares. Então, pessoal, na perspectiva das mais diversas formas de comunicação, é necessário um leitor capacitado para aprender os diversos significados da linguagem, interpretando aspectos históricos, científicos e ideológicos dos textos. Para isso, é preciso conhecer componentes da textualidade, que constituem o campo da comunicação oral e da escrita, como também os componentes de codificação dos sons e das letras. Desta maneira, faz-se necessário a aplicação de novos conteúdos da leitura e escrita e, por consequência, novas metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. Também cabe aqui eu falar que a escola precisa pesquisar sobre os processos sociais de comunicação atuais, pois com os avanços tecnológicos as necessidades se modificam, ou seja, a escola e o professor precisa formar um leitor e um escritor que seja capaz para que ele possa se apossar e de interpretar as informações que circulam na intensa e louca rede de informações que acontece na internet e nas redes sociais. Inclusive, se você já leu a BNCC espera que a criança não seja somente letrada aqui no nosso mundo material, mas no mundo virtual também. O letramento digital, ele funciona da mesma maneira que a anterior, mas nos meios digitais, no cyberespaço. Os desenvolvimentos de habilidades elencados pela BNCC são relacionados aos meios digitais, como vídeos, podcast, uma série de coisas que o aluno precisa entender para as novas demandas digitais. O letramento digital é a nova demanda e obrigação do professor. A linguagem da internet, ela é muito própria, com símbolo, abreviações e linguagens próprias,
como por exemplo as palavras hashtag, meme, gif, spam, dentre outras coisas, como os emojis que a gente usa muito no WhatsApp. E também a gente tem que ter em mente que nos dias de hoje as pessoas elas estão trabalhando muito em casa, elas estão usando muito de videoconferência, de Google Meet, de todos esses artifícios para trabalhar em casa. Inclusive, eu acho que o trabalho em casa agora ele vai ser muito mais popular do que antes. As pessoas vão começar mais a trabalhar pela internet. Então, elas vão ter que saber a lidar com esses milhões de com essas muitas ferramentas que a internet nos possibilita. Então, é importante a BNCC, estar na BNCC, é importante que que nós possamos levar todas essas ferramentas e artifícios na escola também. Eu vou deixar aí para vocês uma imagem para a gente se descontrair um pouco de um professor que ele colocou como nota uma imagem de um meme para cada tipo de nota dos alunos. É bem engraçado. Eu espero que vocês possam se descontrair um pouco nesse momento. A escola precisa oferecer conhecimentos sobre o letramento digital para que a criança possa utilizar e saiba utilizar os recursos tecnológicos e de escrita nos meios digitais, para que ele participe de maneira ativa e ética nas práticas sociais e na cultura em geral. A gente sabe que a tecnologia já faz parte da vida das crianças. Algumas nem são alfabetizadas e elas já sabem mexer no celular e com as tecnologias. Então, nós devemos conduzir o aprendizado deles com as tecnologias, porque também é preciso que eles saibam fazer a distinção do que é bom e do que é ruim na internet. E que os conceitos e as opiniões são formadas hoje pela internet. Não era mais como antigamente, pelas revistas, pelas conversas ou pela TV. Então, é importante saber conduzir estas coisas na sala de aula. A cultura digital, ela interage com os modelos de pensamento das pessoas, se relacionam com os valores e as atitudes, com a maneira que os conceitos são criados e compartilhados, através de algumas práticas sociais, redes sociais e suas linguagens. Mas o que é cultura digital? É uma cultura que nasceu na era da tecnologia, nasceu no cyberespaço e da linguagem da internet, que procura interagir da realidade com o mundo social. Ela procura interagir com a realidade e o mundo social. O conceito ele ganhou grande destaque, como disse anteriormente, na BNCC, que é a Base Nacional Curricular de 2019, por causa das mudanças decorrentes dos avanços da tecnologia e do fácil acesso a ela que as crianças têm, como computadores e celulares. Cabe à escola e ao professor conduzir a importância ou a necessidade de criar a sua prática numa visão clara desses fenômenos e suas relações. Os estilos textuais se transformaram ou foram reelaborados por causa de novas mídias e novas interações do leitor,
que também é um autor. Eu vou tentar colocar aqui neste vídeo uma imagem que explica bem a mudança de estilo textual, que ela foi originada de um estilo impresso. Possibilitar essas ferramentas, esses recursos na escola, ela é muito importante porque ela desenvolve um entendimento mais ativo dos textos. A BNCC não considera o uso das ferramentas digitais, mas pode sim, ela autoriza sim usar o celular. Uma sugestão para gerar mais participação dos alunos são as fanfics. Para quem não conhece, a fanfic é um tipo de gênero da internet, ela é um tipo de história. E existe um site que se chama Playfic, que ela possibilita a criação de uma história. E quem for ler essa história pode escolher um final. Então dá para trabalhar isso na sala com dois grupos diferentes, um cria o começo e outro cria o final, bem bacana. Outra ferramenta que eu queria indicar para vocês aqui da internet, que a gente pode usar na escola, é um aplicativo chamado Inventeca, onde nela as crianças podem contar histórias por áudio, em cima de imagens que o aplicativo já disponibiliza. Este aplicativo ajuda a trabalhar a contação de histórias e a criação da história. E também a trabalhar a oralidade, é importante também a alfabetização, trabalhar a oralidade, a maneira como as crianças se comunicam. Estimular práticas digitais da cultura digital nas diversas linguagens e gêneros e mídias é muito importante para expandir e produzir conhecimentos nos processos de compreensão e produção dos alunos. Bom, gente, mas como alfabetizar e letrar ao mesmo tempo? Qual o método que a gente usa para fazer a criança ler e escrever de uma forma autônoma, de uma maneira que os outros possam entender o que ela escreveu e de uma maneira que ela mesma entenda essa leitura? Para eu poder responder isso para vocês, eu vou propor a vocês que olhem essa imagem que eu vou colocar aí na tela, que ela é um texto e a gente vai tentar ler esse texto. O que a gente pode ver nessa imagem? A gente pode ler o que está escrito? Eu acho que não, né? Porque esse texto está escrito em japonês. A não ser que tenha alguém aí que entenda japonês. Mas mesmo não entendendo essa língua, tem algumas coisas que nós podemos entender. Nós podemos perceber que se trata de uma notícia pela forma com que o texto se mostra ali para nós, pelas divisões em colunas, e também que se trata de um jornal impresso, um jornal de papel, um jornal de antigamente, que não é uma notícia de um site. Mas a gente só pode identificar, mesmo não sabendo a língua, que é uma notícia, uma pessoa que já teve algum contato com alguma revista ou algum jornal. Então a gente pode concluir que perceber essa estrutura e essas coisas que eu falei vai depender do conhecimento prévio que nós já temos, de poder identificar os componentes existentes no texto e nós já conhecemos, nós já tivemos contato algum dia na nossa vida.
a gente precisa fazer a associação com o que já nos é familiar. Para poder ler e entender, nós precisamos fazer conexões com o que já conhecemos. E o que é alfabetizar letrando? Como falei anteriormente neste vídeo, mas eu acho importante eu repetir essa fala novamente, é que alfabetizar é quando orientamos uma pessoa para que ela domine o código alfabético, para que ela saiba reconhecer as letras e que a partir do reconhecimento dessas letras, que elas têm um determinado som. Após essa identificação, para se escrever uma palavra, precisa que essas letras se juntem e que nós juntamos corretamente essas letras com outras e assim nós temos uma palavra, que daí com mais palavras formadas surge um texto. Mas enfim, alfabetizar uma pessoa, a alfabetização é quando uma pessoa domina a tecnologia da alfabetização. A alfabetização é sim uma tecnologia. E letrar é a gente levar o aluno ao exercício das práticas sociais, da leitura e da escrita. Então, dominar a tecnologia é usar socialmente. Isso é alfabetizar letrando. Não é um termo separado do outro, mas sim os dois processos trabalhando juntos. A partir dessa reflexão, eu vou mostrar para vocês que existe uma outra possibilidade, que existem pessoas que não são alfabetizadas, mas são letradas. Na vida urbana, não existe pessoa com grau zero de letramento, porque é impossível viver nas cidades, não tem como participar. Esta pessoa precisa ganhar o seu sustento trabalhando, precisa ir a lugares e entender algumas regras de convívio. Por isto, esta pessoa tem algum grau de conhecimento sobre algumas práticas sociais de letramento. Eu vou dar um exemplo. Um analfabeto que vive na cidade sabe que para descobrir onde ele vai, ele precisa pegar um ônibus. E para pegar um ônibus é necessário ler um nome ou o número dele. E apesar de ele não saber ler, esta pessoa acaba de alguma forma descobrindo jeitos de resolver seus problemas de transporte, seja pedindo a alguém que leia ou seja decorando o número do ônibus. Também ela precisa saber onde fica o ponto de ônibus e existe geralmente uma placa que identifica exatamente o local onde ela deva esperar esse ônibus chegar. Aqui na cidade onde eu moro, essas placas são amarelas, mas em outros lugares tem placas com desenhos, o que eu acho que facilita bem mais a vida do que essa plaquinha amarela. Também estas pessoas podem vir a se deparar com outra situação. Vamos supor que esta pessoa vai ao mercado e ela precisa ir ao banheiro. Ela precisa saber qual banheiro ela entrar, se é no masculino ou no feminino. Então, existem placas penduradas nas portas indicando se o banheiro é para os homens ou para as mulheres. Ou eu vou dar outro exemplo, como essa placa que vocês podem ver. Ela é uma placa que indica que a propriedade está à venda.
Acho que muito provavelmente, mesmo a pessoa não sabendo ler, dá para se ter uma noção, porque ela tem uma cor forte e a gente pode perceber aí nessa foto que o móvel está vago. Olha, gente, fui eu que tirei essas fotos, não reparem na qualidade. Mas eu vou deixar aqui alguns exemplos como esses, que nem precisa estar nada escrito. Por exemplo, nessa placa, só pelo desenho a gente já pode saber que não pode nadar e não pode pescar nesse lugar. Tem também esse símbolo que vem nos produtos, que significa que não pode jogar a embalagem em qualquer lugar. Esse é o símbolo da reciclagem. Então, indica que essa embalagem ela pode ser reaproveitada. Então, essas pessoas que não são alfabetizadas, elas têm um pouco de letramento, mesmo ela não dominando a técnica da escrita e da leitura. Elas têm sim um nível de leitura do mundo, porque elas precisam sobreviver, elas precisam se locomover, elas têm o lazer, elas vivem assim como nós. Bom, gente, eu tive necessidade de voltar um pouco no assunto de alfabetizar letrando. Nós, como futuros professores, alfabetizadores que seremos, nós precisamos levar para a sala de aula toda a diversidade textual que existe fora da escola, abrindo desta maneira para nossos futuros alunos portas do mundo letrado, como afirma as PCN. Eu vou ler um trecho da PCN aqui para vocês. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, letramento aqui é entendido enquanto produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como um sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las assim significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Para que a gente possa alfabetizar e letrar com qualidade, é necessário ensinar o tipo de linguagem que os textos são escritos, para que a gente possa oferecer uma interpretação do que está se lendo e não somente a criança repetir o que está escrito. É necessário que a gente estabeleça para as crianças uma familiaridade com as linguagens usadas em cada gênero. Mas o que é gênero? Para isso, eu vou usar uma afirmação das PCN novamente. Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de enunciados. Podemos ainda afirmar que a noção de gêneros refere-se à família, entre aspas, de textos que compartilham algumas características comuns. Os gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas geram usos sociais que determinam os gêneros, os quais dão forma aos textos. E por isso que, quando um texto começa com "era uma vez", entre aspas, ninguém duvida de que está diante de um conto, porque todos conhecem este gênero. Diante da expressão "senhoras e senhores", entre aspas, a expectativa é ouvir
um pronunciamento público ou uma apresentação de espetáculo, pois sabe-se que nesses gêneros o texto nossa, que palavra difícil, inequivocamente tem essa forma inicial. Deste modo, podemos reconhecer outros gêneros como cartas, reportagens, anúncios, poemas e etc. Para que isso aconteça, precisamos levar o conhecimento que vá além das letras, mas ensinar ao mesmo tempo a linguagem que é usada para escrever esses diferentes gêneros. Para isso, é importante que o professor traga para a sala de aula a diversidade textual que existe no mundo. É também lendo para as crianças os mais variados tipos de texto. Para tudo isso, precisa que seja feita um contexto, um projeto. Não somente ler para a criança livros desconexos, soltos. E a gente tem que pensar que, principalmente para os alunos rurais que não têm quase contato com os textos, são exatamente essas crianças que mais dependem da escola para se ter acesso ao conhecimento letrado. E é com a relação a elas que é a nossa maior responsabilidade. Então, gente, depois de eu mostrar toda a contextualização sobre o que é letramento e alfabetização, eu vou ir para a parte mais legal deste vídeo, que vai ser as sugestões de atividades práticas que vocês podem trabalhar com as crianças na sala de aula quando vierem a praticar a nossa profissão. Bom, pessoal, eu vou reservar essa última parte porque eu quero sugerir para vocês algumas atividades de letramento que podem ser usadas na sala de aula. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui no computador para explicar para vocês, porque eu não consegui imprimir essas atividades. Então, eu vou tentar deixar aí no vídeo para vocês. Uma delas é para trabalhar os ditados populares, os dialetos e as expressões de cada região. Então, tá escrito lá: ditados populares são frases que se espelham trazendo um ensinamento. Nós temos o costume de dizer: quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Aí tem a imagem do menino jogando pedra num telhado. Esse dito popular quer dizer que o que não desejamos para nós, não podemos desejar para os outros. 1. Marque um X no significado correto do dito popular abaixo. Só mete a mão em cumbuca quem é bobo. Quer dizer, o dito popular está escrito: macaco velho não mete a mão em cumbuca. Eu nunca tinha escutado essa. Aí a opção 1. Só mete a mão em cumbuca quem é bobo. Quem já passou por uma experiência desagradável sabe como evitá-la. Quem coloca a mão em cumbuca fica com ela presa. Então, gente, essa é uma atividade que é melhor você trabalhar, eu acho que com 4º ou 5º ano, porque ela é meio difícil, né? Mas eu queria trazer essa proposta para vocês, de trazer as expressões regionais para as crianças, porque o letramento, ele abrange isso, você ensinar os dialetos e as mais diferentes formas de comunicação de cada região, né? Agora eu vou ver aqui uma próxima, também é de ditados populares, tá escrito: como trabalhar? Escreva os ditados populares no quadro ou em tiras de cartolina. Leia os ditados em um
um a um e peça aos alunos que os interpretem. Este é um recado para nós. Ditados populares com rima. Comer e coçar é só começar. Cada pardal com seu igual. Anzol sem isca, peixe não belisca. Livros fechados não fazem letrados. O dinheiro compra pão, mas não compra gratidão. Quem come tudo um dia, no outro dia assobia. Bom é saber calar até o tempo falar. Se não houvesse quem escutasse, não haveria quem falasse. Eu achei bem legal essa parte aqui para deixar para as crianças exposto na sala, para elas terem contato com bastante palavras. Por exemplo, assovia, gratidão. Livros fechados não fazem letrados. Eu achei bem legal isso. Agora eu vou mostrar outra aqui para vocês. Só um minutinho. Ditado popular ilustrado. Observe as cenas e numere os ditados populares de acordo com as ilustrações. Ali tem a ilustração de um homem com uma pá e um gato se perguntando, um cavalo com os dentes, um macaco, deve ser o macaco do galho, e o cachorro latindo. Aí tá ali os quadradinhos para enumerar, né? Aí tá escrito: cão que late não morde, cavalo dado não se olha os dentes, quem não tem cão caça com gato, cada macaco no seu galho. Eu acho muito interessante trabalhar com as expressões populares porque é engraçado e todo mundo fala isso no dia a dia, né? E outra, essas que eu mostrei para vocês, eu queria dar um adendo. Eu acho que elas são mais para crianças maiores, de terceiro e quarto ano. Não sei se uma de primeiro não ia conseguir responder, nem acho que uma de segundo. Mas eu acho que uma legal para segundo ano, aqui eu escrevi aqui para vocês. Eu espero que dê para ver. Tá escrito: descubra e escreva o significado das expressões. Aí tá escrito aqui o nome, né, a data, porque escrever o nome e a data também é alfabetização. Também é o nome, né, eles escreverem o nome é alfabetização, entenderam? Aí tá escrito: descubra e escreva o significado das expressões. Não dei bola para ele. Que fome de leão. Maria está no mundo da lua. Este picolé me deixa com água na boca. Então vai ser muito interessante ver o que elas vão escrever aqui nessas atividades. Como que ela vai explicar: não dei bola para ele. E vocês podem aproveitar aqui a parte de trás e pedir para eles desenharem aqui no quadro as expressões. Então vai ser muito interessante. Como uma criança vai desenhar: Maria está no mundo da lua. Acho que ela vai desenhar a lua ali e a Maria em cima. É muito interessante essa atividade aqui, porque também trabalha como a criança pensa e os significados para ela, né? Outra aqui que não tem a ver com os dialetos, essa proposta dos dialetos, ela cabe num projeto inteiro, vamos dizer assim, para você trabalhar bastante na alfabetização. Uma outra, que é essa daqui, também tem o nome e a data, que também é importante a gente escrever. A partir do que você vê na imagem, ao lado, escreva palavras que combinem. Acho que tá torto aí pra vocês, mas deu pra entender. Aí a imagem é essa. Oi, gente, é um desenho bem simples porque eu não sou muito boa. Inclusive eu fiz muito grande esse desenho porque vai ficar pouco espaço para as crianças escreverem, né? Mas ó, dá pra ela escrever tipo aqui do lado, ó. Tipo assim, ó. Vou escrever aqui pra vocês. Por exemplo, sol, pipa, menino.
Outra coisa também que eu queria falar é que aqui onde eu moro não é permitido você dar para os alunos desenhos assim. Para as crianças pintarem, porque eles falam que é muito limitador, que a criança não usa imaginação. Então, o certo é fazer elas desenharem, igual eu propus nessa atividade aqui das expressões. Então, o que se pode fazer para substituir essa daqui é convidar as crianças para dar uma volta na escola, escrever as coisas, o que tem no pátio da escola. Ou por que não dar uma volta na quadra da escola? O que tem na rua? O que tem do lado de fora da escola? A criança vai escrever casa, semáforo, asfalto, muro. Tem muitas palavras que elas podem escrever e desenhar também, porque eu achei legal essa atividade, que ela trabalha muito a percepção de mundo, né? A visão que a criança vai ter do mundo. O Paulo Freire fala isso, o letramento, ele é uma leitura de mundo, a leitura também dos olhos, né? A percepção do que a criança vê, o que será que ela vê. Eu acho que vai ser bem interessante, essas atividades são muito simples, mas eu acho que elas são bem legais para se trabalhar com o letramento. Bom, gente, pensando nessas afirmações que eu disse para vocês sobre que o letramento ele é você trabalhar com o que as crianças já conhecem, que isso possibilita a leitura de mundo deles, eu vou trazer para vocês uma sugestão para vocês fazerem cartazes com as crianças com os produtos de panfleto que a gente encontra nos supermercados, nas lojas. Então eu vou sugerir para vocês, por exemplo, eu fiz desse tamanho aqui, um tamanho de uma sulfite, mas é legal vocês fazerem com papel craft bem grandão. E a gente pode separar por setores, por exemplo, coisas que tem na nossa casa. E aí separar com eles por letras, por exemplo, A de aspirador, B de batedeira, C de cortina, colher, computador, cabide, chuveiro, copo, celular e cadeira. Mas é claro, gente, não só expor isso para eles. É legal construir no quadro com eles as palavras. Por exemplo, cortina. Você tá lá escrevendo cortina, daí vocês podem começar a perguntar para as crianças: como que escreve cortina? Cortina. Começa com co. Que som que tem co? Que letra é essa? Aí vocês vão indo, vai recebendo a resposta das crianças, né? E vai com elas tentando escrever. Aí tem as outras letras, né? O E de esfregão, F de fogão e ferro de passar, o G de geladeira, o I de impressora, L de lixo, de litificador e M de máquina de lavar. Aqui mais um, o P de panela, de pratos e de potes, o T de travessa, tapete, TV, talher, taça e X de xícara. Eu acho importante a gente, por exemplo, falar com eles a diferença desta colher de pau e desta colher. Por que eu coloquei aqui os talheres quando eles são juntos, né? A faca, o garfo e a colher e o garfo pequeno. Por que ele é diferente desta colher? Por que não está no C? Por que está aqui? Porque o grupo de colheres e garfos e facas se chama talheres. E por que esse copo
está aqui na letra T, chamado taça, e não aqui no C de copo, porque as taças, elas são diferentes dos copos, porque elas têm essa partezinha aqui que deixa chique. Eu não consegui achar folhetim melhor para fazer essa atividade aqui com vocês. Eu consegui só um catálogo de Dia das Mães, de uma loja tipo de departamento, mas é legal ir nas lojas de eletrodomésticos, porque tem bem mais coisas, é bem mais completo. E o que mais que eu tinha para falar? Essa atividade é legal porque isso aqui é de graça, né? E papel craft tem um monte na escola, geralmente tem rolos e você pode usar à vontade, geralmente é uma coisa que é oferecida aos professores à vontade. Então eu vou mostrar para vocês mais itens de coisas que a gente pode separar. Por exemplo, coisas que usamos na escola. Eu expliquei para você coisas que tem na cozinha. E eu também queria dar um adendo, por exemplo, para a palavra coisas. Eu achei que a palavra objetos é uma palavra objeto, eu acho uma palavra meio difícil, por exemplo, para trabalhar com o primeiro ano. E é legal trabalhar essas tipo de listas, porque as crianças veem isso todo dia. Elas veem todo dia o que tem na cozinha, elas veem todo dia as coisas que a gente usa na escola. Então, eu achei bem interessante a gente trabalhar isso aqui. As coisas que tem na escola. A de apontador tá bem pequenininho. Deixa eu ver se vocês veem. Mas é um apontador bem pequenininho, que tava lá no panfleto. A B de borracha, né? As borrachas. O C de canetas e cola e cadernos, o F de folhas, o L de lápis e o M de mochilas. Eu não consegui achar referência de coisas de material escolar com todas as letras, infelizmente. E aqui a gente vai para a categoria das roupas. Esse aqui eu emendei em 2, mas não devia. Por exemplo, B com blusa, o C de camisetas e calças e o J de jaquetas. Aqui o P de pijama, o R de regata e o V de vestidos. Aqui nessa parte eu também quero fazer uma observação que, como eu peguei um panfleto que ele era específico para o Dia das Mães, não tinha opção masculina. Essa loja que eu peguei, ela tem opção de roupa masculina. Mas é legal você colocar aqui, por exemplo, uma blusa masculina, uma calça masculina, uma jaqueta masculina. E também, essas coisas aqui esses produtos, o que tem na nossa casa, o que tem na nossa vida, também dá para se subdividir, por exemplo, o que tem na cozinha, que aqui eu fiz um apanhadão, né? Por exemplo, dá para separar o que tem na cozinha. Isso tem na cozinha, isso tem na cozinha, isso tem na cozinha, isso tem na cozinha. Isso também às vezes tem na cozinha. Ou o que tem na sala. Ó, isso aqui tem na cozinha. Mas o que tem na sala? No fogão não tem na sala, fogão tem na cozinha. Aqui, ó. Tem tapete na sala, tem TV na sala, tem sofá na sala. Então, é legal também construir essas noções das coisas que tem, as coisas, categorizar as coisas para as crianças. É o que é muito óbvio pra gente, mas para as crianças não é. E lembrando, não é só colocar o cartaz ali e tipo escrever aqui aspirador, porque ela pode, sei lá, ter um momento de avaliação e ela copiar. Vai que cai numa avaliação alguma palavra dessas que estão aqui e ela vai copiar simplesmente o que está escrito, ela não vai tentar escrever. Então, é legal a gente instigar eles, que eles respondam pra gente. Você vai lá no quadro, por exemplo, esse objeto. O que que é isso? É uma geladeira. Pra que que serve geladeira? Começa com a letra G. G de
G de galinha. É geladeira. Geladeira. Que letra que começa com a mesma letra de galinha? Ou de galo, ou de gelo. De várias outras palavras que a gente pode dar para eles. Mas sempre instigar, por exemplo, a gente falar bem o som geladeira. Como que se escreve o G? Ou também chamar as crianças para virem ajudar a professora a escrever. Então eu acho bem legal trabalhar assim com listas de coisas que elas veem todo dia, ou de produtos, ou de móveis, ou de roupas. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra sugestão, que é trabalhar com rótulos. Eu acho bem bacana, porque é uma coisa bem acessível também. Você vai pedir para as crianças trazer os rótulos e você vai fazer da mesma maneira que eu mostrei aqui no exemplo das coisas, por exemplo, nas coisas que tem na cozinha ou nas coisas que tem na escola. Eu vou mostrar aqui o que eu consegui reunir bem rápido, assim, nem um mês eu consegui reunir todos esses rótulos aqui para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês porque eu reuni todos e cortei todos. E só também para vocês terem alguma ideia, por exemplo, o A de algodão, o A de água sanitária, aqui, ó. Aqui a gente chama de que boa, a gente não fala água sanitária. Eu sei que tem lugares que chama de cândida, mas para escrever e chamar o nome certo é água sanitária, né? O arroz, B de batata. Opa. E também eu achei legal pegar esse outro rótulo aqui com batata assim, batata tipo de salgadinho, porque é diferente dessa. E é legal, acho que, diferenciar as coisas. Por exemplo, essa daqui, ela é mais crua, vamos dizer assim. É batata que ela precisa fritar. Essa aqui já é pronta, é tipo chips. E elas têm sabor, tipo batata sabor frango, batata sabor cebola. Uma que é diferente dessa aqui. Essa daqui você tem que pôr sal. E precisa fritar, precisa de óleo. Essa daqui já vem pronta. É legal diferenciar essas coisas para as crianças. B de bolacha. Como que vocês chamam aí? Bolacha ou biscoito? Aqui a gente chama de bolacha, mas sem briga, gente. Aqui, ó, outro tipo de bolacha. Aqui. Essa aqui a gente chama de Mirabel, mas é escrito wafer. Como que vocês chamam aí? Ah, eu adoro, gente, os modos que a gente chama, como é diferente os modos que a gente chama as coisas aí nas regiões. Se você não for daqui do sul ou do Paraná, como que vocês chamam bolacha? Chocolate, C de chocolate. E eu não sei em qual categoria é esse, se é creme dental ou se é pasta de dente. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. A F de farinha de mandioca. Vocês podem colocar a farinha de trigo também, porque existe a farinha de mandioca e existe a farinha de trigo. Dá pra colocar fubá também. O L de leite. O macarrão. M de macarrão. M. P de pipoca. Pipoca de micro-ondas. E também vocês podem pegar aquela pipoca de milho para mostrar para eles que existem duas formas de fazer pipoca. PR. R de ração. Eu peguei uma ração aqui porque meus gatos... Eu tenho gatos, mas o pacote de ração é gigante, então eu trouxe esse pequenininho aqui. O R de refrigerante. Qual que é a marca aí de refrigerante do lugar de vocês? Que sempre tem um refrigerante específico, parece que só vende naquele lugar. Aqui é o refrigerante Cine, ele é uma
variação da Coca-Cola, vamos dizer assim. O S de sabonete, aqui. P de pomada. É uma pomada, gente, tá escrito minâncora, mas a gente se engana, às vezes a gente chama de minâncora, mas é uma pomada. O S de salgadinho, esse aqui é aqueles salgadinhos de bacon, sabe? Bem simplesinho, mas eu gosto muito. O Q de queijo. Aqui, V de vinagre. E O de óleo. Bom, gente, vocês podem perceber que aqui na minha casa não tem uma alimentação muito saudável. Aí vai depender, eu não consegui reunir todas as letras, cada produto de uma letra, mas vai depender muito do que você consome. Pode ser lá ter o G de granola, pode ter farinha integral, outras coisas diferentes das besteiras que eu como. Bom, agora vamos para atividade que a gente pode fazer com os rótulos. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Tô olhando pro computador, tá bom, gente? Vamos lá, computador. Bom, gente, enquanto abre aqui, vou mostrar pra vocês meu alfabeto móvel. A outra atividade que eu vou propor pra vocês vai ser com alfabeto móvel. Abriu. Bom, eu vou colocar a imagem pra vocês. Aí tá escrito, complete as frases. Aí tem um achocolatado, um sabonete, uma pasta de dente, uma margarina e um detergente. Aí tá escrito para as crianças completarem. Eu escovei os dentes com pasta de dente. Todos os dias tomo achocolatado. Papai lava a louça com detergente. A professora toma banho com sabonete. Ontem comi pão com margarina. É também importante a gente observar que os produtos aqui estão com as marcas. Por exemplo, eu escovei os dentes com Tandy. Todos os dias eu tomo Nescau. Talvez tenha algumas crianças que coloquem isso, que copiem só ali o nome da marca, mas não é isso a proposta. A proposta é elas escreverem, por exemplo, papai lava a louça com detergente, não com IP. IP é o nome da marca, não é o nome do produto. A não ser que você queira trabalhar o nome das marcas, o que eu acho um pouco difícil. Então, vamos lá, gente. A outra atividade é trabalhar com os rótulos. Por exemplo, a gente pode fazer uma atividade de juntar as crianças, por exemplo, em 4. E a gente pode colocar as crianças, juntar as crianças com níveis de conhecimentos diferentes. Por exemplo, colocar as que são um pouco mais adiantadas com as que mais têm dificuldades. E colocar, por exemplo, os rótulos na mesa deles e pedir para que eles escrevam com o alfabeto móvel, aqui com as letras, as palavras, por exemplo, macarrão, óleo, aqui. Pegar as letrinhas assim e escrever, ó, óleo. Não tem outro O aqui porque meu alfabeto móvel é meio aqui. Óleo. Mas eu não sei se elas vão escrever assim. Se elas estiverem bem no início, talvez elas escrevam assim. Ou assim. Essas são as hipóteses da escrita. Que mais? Eu vou mostrar aqui pra vocês no catálogo que eu peguei. Aqui, ó, do Dia das Mães. Essa é da loja Van, é uma loja bem conhecida aqui. Aí tá lá assim. Aí tem outras possibilidades de você trabalhar, ó.
as listas de coisas. Por exemplo, dá pra colocar coisas que a mamãe usa. Maquiagem, aqui, bolsinha, pincel, perfume. A minha mãe usa vestido preto. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, perfume. Ó, gente, essas partes aqui, ó. Eu nem sei se pode mostrar, mas eu não acho legal, ó. Por exemplo, calcinha. Tá certo que todo mundo usa calcinha e todo mundo usa cueca, mas eu acho que é legal deixar esse assunto pros pais. Aqui, ó, tem as roupas esportivas, podem ser... A gente pode colocar o que tem no meu guarda-roupa. Aí cada criança vai ter uma coisa. Os meninos não vão ter vestido, por exemplo. As meninas não vão ter boné. Talvez tenham, né? Mas é bem difícil. Aí, ó, aqui a gente pode colocar coisas que tem no quarto. Cama, coberta, travesseiro ali, ó, travesseiro bem pequenininho. Estão vendo o travesseiro? Tapete, toalha. Aqui, ó, é assim. Cortina, o que tem na sala? Na sala de algumas pessoas tem mesa, sofá. Aí aqui é de banheiro. Aqui, ó, daí coisas pros bebês. Carrinho de bebê, brinquedo, caixa, banheira, caixa de guardar brinquedo. Aí vai, gente, aí vai. Trabalhar a noção de mundo deles. A percepção deles. Que nem eu falei ali, o que tem na minha mochila, pode ser. Tem lápis, caderno. Aqui, ó, o que tem na cozinha. Essa parte aqui é mais completa, ó. Aqui, panelas. E aqui, o que tem no banheiro. Tem banheiro que tem varal, tem gente que não tem. Tem lixeira, estante. Também dá, ó, produtos que a gente usa pra limpar. Produtos de higiene, trabalhar com a higiene deles, a higiene da casa, a nossa própria higiene, né? Higiene pessoal. E aí vai, gente. Uma outra sugestão que eu queria dar pra vocês é trabalhar com as ferramentas. As ferramentas que a gente usa para construir e consertar coisas, consertar casa, consertar móveis. Só que, tipo, tem umas coisas aqui nesse catálogo, por exemplo, serra mármore, plana elétrica, parafusadeira. Essas coisas eu acho meio difícil eles entenderem. É legal se tivesse, por exemplo, um martelo, um serrote mesmo. Ó. Tipo isso aqui, ó, é muito moderno, nem eu sei o que é. Macaco jacaré, eu acho que é pra consertar carro. VAP, tipo, uma palavra, acho que não é legal trabalhar. E aqui, ó, se vocês conseguirem, dá pra trabalhar os meios de transporte, bicicleta, carro, ônibus, caminhão. Eles adoram falar dos meios de transporte. Bom, gente, eu acho que é isso. Essas coisas que eu consegui reunir para vocês. São coisas muito simples, mas baratas. Por exemplo, o alfabeto móvel, você pode escrever as letrinhas num papel e dá para eles juntarem. E é muito legal você conseguir trabalhar os níveis de dificuldade dessa forma. Os que estão mais adiantados vão ajudar os que têm mais dificuldade. E que mais? Os rótulos também é legal colocar num cartaz, um papel craft. O papel craft ele é oferecido para os professores, eles podem usar quanto eles quiserem, pelo menos onde eu trabalhei. O sulfite também as crianças trazem. Os rótulos vocês podem mandar bilhete para os pais
para as crianças trazerem, mas daí você vai ter que colar todos os rótulos. Por exemplo, se vir lá 10 rótulos de arroz, você vai colar todos, porque as crianças gostam de ver lá o que elas trouxeram coladinho lá, né? E é importante trazer esse ambiente cheio de coisas e referências, porque ela tem que crescer num ambiente assim, ela tem que ter um contato com um ambiente assim, cheio de referências para ela se alfabetizar, porque a gente também, quando a gente olha, a gente lembra, né? Então eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro, que eu possa ter conseguido explicar tudo certo, que vocês tenham gostado das atividades. Eu espero que não tenha ficado cansativo, porque esses vídeos longos são muito cansativos. E eu queria dar um conselho para vocês. Busquem, né, as pesquisas, como eu falei para vocês, estudem. Tem muita coisa aí pra gente trabalhar. Procurem alfabetizar, não só alfabetizar as crianças, né, como no método sintético, não cabe mais isso no mundo que a gente vive, num mundo totalmente globalizado, com muitas formas de comunicação, né? As crianças usam sim, gente, é meio louco isso. Mas eu não tenho filhos, mas o meu sobrinho, ele não é alfabetizado, mas ele sabe colocar vídeo no YouTube, ele sabe fazer mais coisas que eu, e eu acho isso bem louco. Então a gente tem que ter esse discernimento de mostrar para eles na escola, o que às vezes os pais não têm tempo, do que é bom e do que é ruim. Tem muita coisa ruim que não é adequado para a idade deles, pensamentos negativos, mas tem muita coisa boa também, muita ferramenta legal para se trabalhar. Basta a gente procurar. E tem os aplicativos que eu mostrei para vocês. E eu vou propor uma reflexão para vocês. Como o letramento ele é uma visão de mundo, de trabalhar, uma leitura de mundo, como diz Paulo Freire, de trabalhar com coisas que as crianças já conhecem. Eu queria que vocês conversassem com alguma criança que fosse próxima aí de vocês. Eu vou conversar com meu sobrinho, eu não tenho filhos, mas caso vocês tenham filhos, conversem com o filho de vocês, proponham situações, por exemplo, o que você faria se você se perdesse de mim no supermercado? Se a gente fosse no mercado e você se perdesse de mim. É legal ver o que elas vão responder, pra gente saber mais ou menos o que as crianças pensam. Eu acho que também letramento é você tentar pensar como uma criança pensa. E eu acho que é isso, gente. Então é só, não tem mais o que falar pra vocês. Um beijo. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida ou alguma crítica, coloque aí nos comentários, gente. Comentem os meus vídeos pra vocês me ajudarem aqui no meu estágio híbrido. Se quiserem me adicionar no Face, eu vou deixar aí embaixo pra gente ser amigo e conversar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.